Vamos lá, pessoal, mais uma questão SURSE 2018. Um lactente de 3 meses, destaca a idade, trazido à unidade básica de saúde apresentando quadro clínico compatível com bronquiolite. Já deu diagnóstico para você. Foi radiografado e realizou exames laboratoriais. Ao analisar os exames, o médico suspeitou de imunodeficiência primária. Pessoal, presta bem atenção no que eu vou dizer. Isso é uma condição, um assunto recorrente nas provas dessa banca. Então, apesar de ser bem diferentão, não é um assunto que cai com frequência em outras bancas, SUS São Paulo, SESPE, PSU, não é um assunto que cai muito nas outras bancas, mas na banca SURSE cai. Então, pessoal, não vai para a prova sem revisar imunodeficiência primária na infância. E aí a gente vai fazer uma revisão rápida sobre esse assunto, tá? Que achado nesses exames fez o profissional levantar essa possibilidade. Então, vamos lá. Olha só, o que é que você precisa ficar ligado nesse tema? Primeiro ponto, quando eu vou suspeitar que uma criança ela pode ter uma imunodeficiência primária? E aí nós temos pela Sociedade Brasileira de Imunologia e Alergologia, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, nós temos os 10 sinais de alerta para imunodeficiência. Quais são? Primeiro, 2 ou mais pneumonias no último ano. 4 ou mais novas otites no último ano. Tá, se eu preciso decorar esses 10 pontos, eu recomendo, porque pode ser que ele coloque uma questão pedindo um desses pontos. Então, é uma criança que teve, por exemplo, 6 otites no último ano. É sinal de imunodeficiência ou não? E aí você pensa, ai, poxa, eu tenho muitos casos de IVAs na infância, mais ou menos uma vez por mês, isso é normal. E não é um sinal de imunodeficiência primária, tá? Então, por isso que eu preciso que você fique ligado. Estomatites de repetição ou monilíase por mais de 2 meses, abscessos de repetição, isso aqui também é muito importante, ou ectima, um episódio de infecção sistêmica grave. Olha só, então eu tenho uma criança que se internou por uma meningite bacteriana. Isso é uma infecção grave, a gente precisa ficar atento, porque essa criança pode ter uma imunodeficiência. Osteoartrite, septicemia, então infecções graves. Infecções intestinais de repetição, diarreia crônica, giardíase, então também são sinais que podem revelar uma imunodeficiência. Asma grave, doença do colágeno ou doença autoimune. Efeito adverso ao BCG, isso aqui também, eles gostam de perguntar, tá? Que o outro nome é BCGite. Então, fez a BCG e teve um evento adverso. Pode ser uma úlcera grande no local, pode ser uma linfonodomegalia axilar grande, importante na região ipsilateral. Então, fica atento nos eventos adversos. E ou infecção por micobactéria. Fenótipo clínico sugestivo de síndrome associada à imunodeficiência. A gente sabe que tem algumas síndromes que predispõem à imunodeficiência primária. Então, se a criança tem um fenótipo clínico dessa síndrome, a gente tem que ficar ligado. E história familiar de imunodeficiência. Tem um irmão que tem imunodeficiência primária, eu preciso ficar ligado porque isso pode ser uma condição genética que foi transmitida. E aí, diante desses sinais de alerta, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pedir exames laboratoriais. Então, são os exames de triagem. E quais são eles? Simples, desde um hemograma até mais rebuscados. Dos exames mais simples, no caso do hemograma, o que é que eu vou prestar atenção? O número de linfócitos. Se eu tenho menos de 2.200 linfócitos, isso é uma linfopenia, que pode ser um sinal que corrobora esse diagnóstico de imunodeficiência. E aí, nesse caso, a gente vai pensar logo em SCID, que é uma síndrome de imunodeficiência combinada grave. Essa é a maior parte das imunodeficiências que é cobrada em prova. E também nós vemos na prática, é um diagnóstico importante na prática clínica, principalmente pela sua gravidade. Imunoglobulinas séricas também devem ser solicitadas, sorologia para antígenos vacinais, ou seja, ele foi vacinado para hepatite B, recebeu 3 doses. Será que ele soro converteu? Eu tenho lá o anti-HBs positivo? Ou não tenho? Então, a gente pede essa sorologia. Complemento total, CH50, linfócitos, dosagem de linfócitos, C3, CD4, CD8, teste de redução do nitroblue, NBT, ou de hidrorrodamina, que a gente chama de DHR, tá?
Testes cutâneos de hipersensibilidade tardia, como PPD e candidina, a gente pede mais o PPD, e um raio-x simples de tórax, PA e perfil. Mas, Tassi, para que um raio-x simples? A criança não tem clínica de infecção respiratória baixa, porque eu vou pedir um raio-x de tórax para a gente procurar a imagem do timo, pessoal. Porque se eu não tenho a imagem do timo, isso pode indicar uma imunodeficiência. E aí, lembra que eu falei para vocês que tem algumas síndromes genéticas que têm mais facilidade de ter imunodeficiência? Pois é, uma que eles gostam de pedir em prova é uma chamada síndrome de George. E nessa síndrome genética, nós vamos ter ausência do timo. Então, pediu o raio-x, procura o timo lá no mediastino. Não encontrei aquela imagem de vela de barco? Opa, tem coisa errada aí. Então, vamos buscar uma imunodeficiência. Outra coisa que eu quero que vocês fiquem ligados são os principais grupos de imunodeficiência primária. E quais são eles? Então, nós temos esses 4 principais e eu preciso que vocês façam essas associações, porque se por acaso na prova cair um quadro clínico e pedir para você qual é o principal grupo de imunodeficiência que se encaixa, você já vai estar ligado. Olha só, defeitos predominantemente de anticorpos. Esse aqui são os que mais caem e o que mais vamos ver na prática também. Suscetibilidade para ITR, infecção do trato respiratório, por germes encapsulados, pneumococo, por exemplo. Então, tá aí a história das pneumonias de repetição, otites de repetição, infecções gastrointestinais e de outros sítios. No caso dos defeitos da imunidade celular, células T principalmente, e aí é nesse grupo que entra a síndrome da imunodeficiência combinada grave. Esse aqui eles gostam de pedir em prova, pessoal, porque é aquele diagnóstico que você precisa ter em mente, que você precisa pensar para o paciente, dar esse diagnóstico e fazer o acompanhamento, porque caso contrário, você pode perder esse paciente numa infecção grave sistêmica. Então, por isso que você precisa suspeitar. Tem uma grande morbimortalidade desse grupo de imunodeficiência. Defeitos de fagócitos, e aqui, pessoal, tem um detalhezinho que se você lembra, você mata a questão. Defeito de fagócito, eu vou ter infecção recorrente por Staphylo aureus. E você vai ter um paciente que ele tem tendência a formar abscessos. Olha só, vira e mexe tem um abscesso ali naquele paciente. Então, você suspeita de defeito de fagócito. E os defeitos de complemento, que aí são os quadros autoimunes e infecções graves por Neisseria. E aí temos, por exemplo, o Neisserias meningitidis. Então, se liga aí nas meningites. E angioedema hereditário. Pois é, angioedema hereditário entra aqui também como um defeito de complemento. Então, esses são os principais grupos. Revisa esse assunto, porque tem tudo para cair novamente, tá? Voltando para a questão, olha só, já sabemos que é um paciente com bronquiolite que fez uma radiografia e diante da radiografia o médico suspeitou de imunodeficiência primária. Que achados nesses exames fez o profissional levantar essa possibilidade? Vamos lá de baixo para cima? Hiperinsuflação, opacidade ao redor do hilo pulmonar na radiografia de tórax. Não, né, pessoal? Isso aqui, inclusive, pode acontecer na bronquiolite, não tem problema nenhum, tá tudo bem, tá tudo certo, é compatível com o quadro clínico. Então, hiperinsuflação, opacidade ao redor do hilo, ok, não responde minha suspeita de imunodeficiência. Letra C, PCR e VHS elevadas. Olha, são provas de atividade inflamatória. Pode vir aumentado num quadro infeccioso ou não. Então, isso aí também não me diz nada em relação à imunodeficiência. Então, não responde. Letra B, leucograma com leucopenia e linfocitose no hemograma. Não, né, pessoal? Lembra que eu acabei de falar para vocês que o hemograma é um exame a ser solicitado como exame de triagem, mas a gente vai ter a linfopenia, né? Quando a gente tiver, ó, menor que 2.200 linfócitos. Então, também não encaixa. Mas na letra A ele diz, ó, lindamente, ausência de imagem química na radiografia de tórax. Olha aí, aquilo que a gente conversou e eu quero que vocês lembrem da síndrome de George, tá? Não esquece. Resposta, então, é A de amor.